Eu tenho vários estudos que eu estou fazendo e eu não consegui fazer. Perdão pela decepção. Não, fique em paz, Letícia. O que conta é a experiência, né, que você vai compartilhar e o quanto o Espírito Santo vai traduzir para as nossas realidades para que a gente seja abençoado com sua palavra. Bom, isso aí é só penduricalho. Eu acabei de Edivar queria ver o slide. Mas o Edivar, ele é bonzinho, ele entende, né, Edivar? Né, Edivar? Né, Edivar? O Edivar entende tanto que vai até abençoar a Letícia por essa Aí, palavra. viu? Amém. Vamos orar então para começar? Amém. Aleluia. Senhor, nós damos graças por esse momento, damos graças a cada um que está aqui presente, Senhor. Muito obrigado por poder se encontrar e ver os irmãos. Isso é muito bom. Em especial, nós damos graças a Ti por esse momento que a Letícia vai falar. Tenho certeza que eu já tenho falado com ela, Senhor. Por isso, nesse momento, dá paz ao coração dela, dá tranquilidade. E tudo que o Senhor falou, ela consiga ordenar numa sequência e transmitir para o seu povo, para nós aqui, Senhor. Abençoamos ela, pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Eu peço perdão se eu for repetitiva, tá bem? Talvez algumas pessoas já me ouviram e eu não posso criar uma coisa que eu não vivo. Então, eu tenho que falar do que eu vivo. E todos sabem que eu vivo um momento de luto, né? Um momento de batalha pessoal, de alma, né? De luta mesmo. Então, talvez algumas pessoas já tenham ouvido algumas coisas, mas amém. Eu coloquei lá a morte do grão de trigo, né? Que está lá em João, Evangelho de João, capítulo 12. Podemos todos procurar. Essa é uma reunião de família, né? Então, a gente não precisa fazer ela tão chique, né? Faz de conta que cada um está na sua salinha, né? É uma reunião bem aconchegada. Vocês podem abrir a sua Bíblia e procurar ali. Jesus, ele está próximo da sua morte, embora aqui em João não diga, mas esse momento da pregação, comparando com os evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, foi ali junto na quinta-feira santa, na quinta-feira do lava-pés, onde em João é tão extenso, de 12 até o final, até a morte de Jesus, porque é um evangelho diferente. Só aqui fala também dessa parte, né? Então, vamos ler o 20, do grão de trigo, que falou mais ao meu coração. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betânia, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só, mas, se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora? Mas precisamente com este propósito vim para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Não vou continuar mais, porque eu quero centrar nessa parte, né? É chegada a hora de Jesus. Se nós formos virar a página aqui no 13, diz: Ora,
antes da festa da Páscoa, 13:1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, esta hora, Jesus sabia da sua hora, né? E o que mais me tocou aqui foi esta palavra que ele diz o seguinte, né? Que se o grão de trigo, ele não morrer, né? Chegada a hora dele, no 24, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E esse grão de trigo aqui era Jesus, né? Ele tinha a escolha de não morrer, mas ele escolheu morrer, porque ele veio para isso e porque ele não queria ser algo seco e frutífero, mas ele sabia que a sua morte ia produzir vida, porque ele ia morrer, ele ia ressuscitar, como assim aconteceu e como assim nós estamos. Assim cumpriu a palavra de Deus e cumpre em nós. Ele produziu muito fruto. Esse grão de trigo, eu estava vendo assim, dei uma estudada, eu achei muito interessante. Um grão de trigo, ele morre quando ele é enfiado na terra, né? Quando é jogado terra sobre ele, quando ele não tá, ele tá ali, a gente pode até passar por cima dele, nem sabe que ele vai ter grão de trigo, mas assim, a terra sobre ele é a hora que ele está morrendo. Mas o mais incrível é que ele não morre. Existe um milagre ali que ele nasce, ele frutifica. Na verdade, ele morre se ele não for enterrado. Na verdade, ele perde todo o propósito e fica de forma individual porque ele veio para morrer. Ele só dá fruto se ele morrer. Né? E em Marcos 14, fala que essa hora ela foi tão angustiante. Aqui nós vemos Jesus falando que ele tem vontade de sair, de fugir desse momento, mas ele diz, mas eu vim para isso. Né? E aí, em Marcos, fala que ele caiu por terra. Essa mesma passagem, ele caiu por terra. Em Mateus, ele fala, né, que ele prostrou com o rosto em terra. E ali ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Em Lucas, fala que foi tão grande a angústia de Jesus que ele suou gotas de sangue. E também diz que lá um anjo o confortava, o encorajava naquele momento. Então, esse foi um momento angustiante para o nosso Senhor, porque ele sabia o que ele ia passar. E ele sabia que ele tinha que passar. E ele não queria fugir daquilo. Mas, ele, ao mesmo tempo, ele tinha a dor, o medo, a insegurança humana, mas a certeza que ele precisava passar por aquilo. Então, a tentação na alma, a luta dele de aproximando-se está a minha hora, eu vou morrer, eu vou sofrer, vou ser esmagado, eu vou passar por muitas coisas. E aí, ele não fugiu, né? Porque ele não queria ser um grão de trigo que fosse lançado fora e perdesse o seu propósito. Ele sabia que a morte fazia parte da sua glorificação. E ele continua aqui, né, no 25, quem ama a sua vida, perde. Mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la para a vida eterna. Né? E algumas traduções, ao invés de falar quem odeia, ela aborrece, quem faz a sua vontade nesse mundo, essa está perdendo, né? E ele já muda a sua palavra para nós, né? Ele fala assim, eu preciso aborrecer minha vida, para que eu possa, então, dar vida. E começa a chamar, se alguém me serve, então me siga. Ou seja, passa também por essa morte, né? Embora a minha alma esteja angustiada, ele sabia do que ia passar, mas ele também sabia que ia ser glorificado e queria dar fruto. E me chamou a atenção muito, porque a palavra é para nós. Ou sermos um grão de trigo, individualista, procurando a sua vida, pensando nos seus problemas, vivendo aquilo que ele quer viver, ou ele morre, né? Ou ele morre. Então, Jesus negou
toda a sua vida, desde o momento que ele teve consciência, ele negou-se em prol, né, em prol de nós, em prol de tudo que hoje nós estamos vivendo. Jesus, ele viveu a agonia, né? Então, à medida que a morte ia se aproximando, a agonia da morte ia chegando. Né? É como João 15. João 15, que estamos aqui, é só aí mais 2 versículos, 3 capítulos para frente, no versículo 1 e 2 diz, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, eu comecei a imaginar o convite de Jesus aqui para nós, né? Não sei se vocês têm plantação, aqui eu vivo no meio de muita plantação. Por que que é podado? Né? Por que que é podado? Porque aqueles galhos extras vai tirar a força dos novos, os que estão vindo, eles precisam de força. E a poda, ela é como sangrar uma árvore, né? Ela vai deixar marca, a poda deixa o essencial, não deixa nada a mais, né? É o essencial, você precisa só disso. O que está a mais tem que tirar, né? E senão ela vai retirar a força e o vigor. E aí eu penso, esta é uma morte que Deus nos convida a morrer. Deus está nos podando constantemente. Constantemente a gente está acumulando coisa, constantemente Deus está tirando coisa. Porque a poda é para nos libertar e nos deixar viver com o essencial de Deus. Para que o que eu tenho a mais não venha tirar o meu vigor, a minha força de buscar a Deus. Né? Constantemente você vê pessoas se enchendo de coisas, não vejo hora de aposentar porque eu nunca mais volto por aqui, vou mudar de país, vou mudar disso, fazer... Não, a gente se enche de coisa, ou então eu vou fazer mais isso, mais aquilo outro, e Deus quer tirar para deixar o essencial, para não perder o vigor da nossa fé. Né? Então, quanto mais eu me encho, mais eu estou atrapalhando a obra de Deus. E às vezes a gente tem alguns castelos que Deus faz desmoronar, né? Você cria coisas na sua cabeça, você cria sonhos, você tem vontade de fazer algo, mas Deus nos convida a passar pela morte. Você é meu servo, né? Então perde a sua vida. Nós estamos numa fase, né, dos 50, dos 60, alguns dos 40, mas eu vejo muitas pessoas pensando em parar. Eu não quero mais trabalho, já passou da minha fase, agora sim, deixa para os novos. Mas Deus nos convida a morrer todos os dias. Né? E mesmo você estando na velhice, nós temos que dar fruto. Né? E é por isso que nós temos que continuar morrendo, continuar tirando as coisas que tiram a força, o essencial da nossa vida, e passemos por essa morte, para que então possamos frutificar. Né? Se você tem consciência, mesmo que esteja doente, tem que dar glória a Deus e testemunho na doença. Se você está passando uma luta, para mim, a minha maior luta hoje é aceitar ser viúva, aceitar que Deus levou meu marido e que foi vontade dele, que não foi minha vontade. A minha maior luta é interna. E o meu coração todos os dias briga, quer perder a fé, quer se revoltar. Às vezes me revoltei, às vezes caio, mas eu digo, eu preciso aceitar. Mas o eu não quer aceitar, a carne não quer aceitar. Ela quer ter direito. E aceitar é a coisa mais difícil que eu, até hoje, vivi. Mas eu sinto uma morte da minha vontade. Eu criei muitos castelos e muitos sonhos aqui. E, na verdade, os meus sonhos desmoronaram, né? E aí eu penso, eu preciso viver o sonho de Deus. Eu preciso viver o que Ele me chama. Mas a minha alma grita para não morrer.
né? Ela quer ter direito, ela quer fazer as coisas, ela quer se justificar. E então, eu vejo Deus me podando diariamente. Quando eu vejo um casal bem, eu oro por ele e por ela. Antes que o meu coração inveje. Inveje. Deus fala assim, você não deve invejar aquele casal. Você não tem mais alguém para... Você não tem mais. Então, eu oro para Deus me livrar da inveja. Uma outra parte, eu oro para Deus me curar do orgulho. Uma outra morte na minha vida, aqui, todos os dias onde eu participo do grupo, de um grupo carismático, católico, tradicional. Estou na carismática, mas muito tranquilo, light. E claramente Deus falou, você está aqui para servir, não está para mandar. Você está aqui para aprender, para morrer. E aí, quando eu cheguei aqui, eu cheguei com muito sonho, com muitas ideias, com muitas coisas prontas. E de repente, nada disso se realiza. E aí eu falo, e agora? E agora eu tenho que morrer. Eu tenho que morrer. E aí abriu meu coração para ouvir a Deus. Cheguei muito viva aqui. Cheguei muito soberba, orgulhosa, muito sábia. De repente Deus começou a arrancar tudo. E aí eu percebi quanto erro. É como uma lupa aumentando na minha vida. E eu digo, meu Deus, não tinha noção de que tinha tanta coisa em mim. Mas eu peço a Deus a graça de perseverar apesar de tudo. Acabei de chegar agora, faz meia hora de um ensaio. Faz 5 anos, 6 anos que eu vou lá ensaiar nas músicas. Faz 6 anos que eu pedi para eles tocarem uma música, chama-se Quero que Valorize o que Você Tem. Eles amaram, mas aí eles falaram assim, mas a gente não usa você, a gente usa tu. Quero que valorize o que tu tens. Ah, não dá certo. Então deixa pro ano que vem, deixa pro ano que vem, deixa pro ano que vem. E esse ano eles falam, vamos cantar, afinal vamos deixar você mesmo. Aí eu falei, aleluia. Não vamos cantar mais, não dá mais tempo para cantar, porque a assembleia, que fala que a assembleia, o encontro é domingo, então vamos ser a música. Eu disse, de novo, mas quem esperou até agora mais um ano, né? Então morre, Letícia, morre, a gente vai morrendo. E aí depois você fala, tá certo. E eu tenho que passar por isso e aprender. Porque eu quero aborrecer a minha vida. Mas eu confesso a vocês que a minha vida não quer ser aborrecida. Ela luta porque ela não quer ser aborrecida. E aí eu fico com a alma angustiada. E uma das coisas que me ajuda muito é orar em línguas. Quando está desesperador. Meu Deus, eu nem sei nem como orar. Vou orar em línguas. Vou orar em línguas. É tão estranho falar isso, né? Nós perdemos o hábito de orar em línguas. Ficou para trás. Ficou em desuso. Não se fala muito mais nisso, em dons. Crescemos demais. Crescemos tanto que deixamos de lado os dons. Né? Deixamos. E aí, a gente tem que voltar um pouco para o essencial, porque a gente está tão inchado de tantas coisas que está tirando o vigor da igreja. Né? Já não conseguimos cantar se não tiver tantos instrumentos. Canta do mesmo jeito. Temos que morrer. Eu já me atropelei a contar o testemunho no fim, eu estou contando, e é sempre assim, né? Mas eu não confio na minha alma. Né? Uma das coisas que eu coloquei na lápide do meu esposo, eu ia até colocar essa foto, mas achei que seria muito deprimente para vocês, uma lápide. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A palavra que eu coloquei lá.
quando eu vou ao cemitério, que aqui as pessoas vão muito. O brasileiro vai pouco. O cristão não vai ao cemitério. O cristão valoriza mais o céu. Então ele despreza a carne. Ah, para que ir no cemitério? Aí eu chego aqui e as pessoas vão ao cemitério. Então eu vou ao cemitério. Aí eu paro, fico pensando na vida, oro. E fico pensando, Deus, como é diferente esse lugar. Mas isso também tem uma morte. Porque eu preciso aprender que nem tudo eu sei. Eu tenho que morrer. Senão não vou dar fruto nesse lugar, né? Eu vivo numa ilha muito pequena, numa casa muito simples aqui, herança da família do meu marido, muito simples. E vivo num grupo simples. E tudo isso me mata dia a dia. Até que um dia eu possa dar glória a Deus e dizer que bom, Senhor, que eu estou aqui. Que bom que o Senhor me ensinou. Nós tínhamos um sonho, eu e meu marido, era comprar uma casa. Estávamos buscando essa casa. E esse castelo desmoronou. Ficamos 5 anos procurando, uma hora ele não gostava, outra hora não gostava, quando não gostava o dinheiro não dava, depois aumentou o euro, depois veio a pandemia, aumentou mais, começou a guerra aqui na Europa, aumentou mais, a gente foi deixando. Ele já estava doente, e nós estávamos procurando uma casa, a gente não sabia que era câncer. E eu e ele tinha um sonho, a gente vai levar a cunhada, a irmã dele, para morar com a gente, porque ela é solteira, ela mora sozinha nessa casa. Então a gente compra uma casa e a leva. Era nosso combinado. E de repente, Deus o levou. O meu sonho de casa acabou, e quem está aqui com ela sou eu. E aí eu fico assim, pensando, tenho que morrer. Não sabia que eu tinha tanta coisa para morrer. Não sabia. E talvez você também não saiba que você tem muita coisa para morrer. Só Deus sabe, né? É bastante difícil, a alma grita, 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 mas uma coisa que eu aprendi é que quem grita muito alto é porque está muito vivo, né? O morto não grita. O morto, ele, se levar uma pedrada, não dói nele, porque ele está morto. Então, se eu reclamo que eu estou aqui, é porque eu estou muito viva. Se eu reclamo que Deus tirou meu marido, é porque eu estou muito viva. E aí eu preciso morrer, né? Porque o morto, ou então quando ele está indo para o caminho da morte, eu já não tenho tanta preocupação com as coisas deste mundo, né? E se eu estou com a minha alma tão sofrida, é porque ela ainda está muito viva. E aí eu venho aqui nesse grão de trigo e fico pensando, eu não quero ser enterrada, né? Eu quero estar em cima, mas ou eu me rendo ou eu não vou dar fruto, né? Não vou produzir mais fruto. E eu quero produzir fruto. E por isso, talvez seja uma palavra que não anime muito, mas eu aprendi outra coisa. Quando a gente se achar muito orgulhosa, uma coisa que liberta a gente do orgulho é a adoração. Então eu preciso adorar mais. Ao invés de eu me valorizar, eu adoro a Deus. Então eu dou a Deus a glória. E isso marca esse eu vivo. Ao invés de eu querer impor a minha vontade, então eu paro e oro e abençoo o outro. E, enfim, é assim que eu sigo, né? Percebendo o quanto eu ainda tenho que morrer. Percebendo que eu vi meu marido dia a dia dentro de um hospital, morrendo e orando pelas pessoas, dando testemunho e perguntando para mim assim, eu estou dando testemunho? Eu dizia, está. Então, ele nem se importava que ele estava doente. Se ele via um doente, ele ia orar pelo doente. Outro poderia dizer, ora por você. Eu disse, assim, se Deus quiser me curar, ele cura. Quando eu não sei se Deus quer curar o outro, então vou orar pelo outro. O que importa é o outro, né?
O que importa é isso. Então, eu peço a Deus que me ajude a continuar nesse caminho de morte. Tenho consciência um pouco, né, que eu preciso morrer muito. Acho que Deus não revela tudo, senão eu não aguento. Devagarinho vai mostrando onde tem que morrer. E somos convidados a dar frutos, deixar Deus podar, mesmo que doa, e tirar o essencial da nossa vida, né? Nós precisamos orar a Deus, para Deus revelar a nós aquilo que está atrapalhando, tirando a nossa força, nosso vigor. Eu não me conformo em ver alguém que serve a Deus parado em casa. Há muito trabalho. Há muito trabalho. Deus precisa de nós, de ouvidos atentos, mesmo que estejamos perto de morrer, mesmo que estejamos lá nos cuidados paliativos. Se temos consciência, um cristão precisa deixar Deus usá-lo até o fim. Que Deus possa abençoar vocês. Sinto muito, essa palavra é meio dura ou muito triste, mas é o que eu vivo. Eu luto. Eu peço oração, eu vejo Deus agindo sim na minha vida e mesmo chorando eu vou ministrar. Mesmo triste, eu vou. E lá falo, bom, é melhor vir triste e vir do que não vir. E aí eu fico mais feliz quando Deus fala, quando eu não me sinto bem, porque eu sei que foi Ele que falou, né? Todas as vezes que eu confiei muito em mim, uma hora eu tenho que aprender que eu preciso confiar em Deus, né? É muito bom ter vocês, é muito bom estar num grupo, é muito bom estar num lugar onde, apesar de eu falar aqui que eles são muito leves, mas eu vou dizer, eu encontrei pessoas tão sincera aqui, que me constrange, pessoas que amam tanto a Deus, que eu tenho vergonha de quando eu cheguei aqui, me achando tão sábia, e de repente eu percebi que eu preciso e precisava deles, para ver como Deus opera na vida deles, como Deus os ama, aprender a respeitar, entender, não julgar e amar, né? Amar. Foi o que Deus falou para mim. Sirva, ame e obedeça. Não precisa fazer mais nada. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Se tiverem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar, fiquem à vontade. Eu venho agradecer, Letícia, pela dar essa oportunidade para nós ouvirmos esse testemunho tão impactante. E sou grato pela força que Deus tem dado a você para falar a respeito da sua experiência. Isso é realmente, olhando para o dia a dia da igreja, todo mundo tem muito medo de morrer. Mas é o nosso chamado. E a vida está em Cristo. Se Ele morreu, nós temos que seguir os passos dele. Ao morrermos, liberamos espaço para o Espírito
aparecer em nós. Mas enquanto buscamos essa vida, ofuscamos o Espírito que habita em nós. Amém. Gostaria de colocar uma coisa para você, Letícia, é o seguinte: o seu testemunho de força e de continuar é maravilhoso, mas você retrata uma pessoa que ainda está triste, porque você vive um luto. O meu desejo realmente para você falar, desejo que você continue, você já está. Falar que você continue pregando, você já está pregando, você já está fazendo a obra. Mas eu gostaria que você buscasse um fruto do Espírito, que é a alegria, né? Nós sabemos que a alegria é fruto do Espírito. E todo esse seu trabalho, que você tem feito maravilhosamente bem, mas ele é pesado para você, porque existe um coração ainda bastante triste, conforme você falou. Então, o meu sentimento de oração, e pretendo lembrar em oração para você, é que Deus te dê alegria onde você não veja alegria. Amém. Eu preciso. Amém? Amém. Só reforçando o que a Ângela falou, né? Aquela passagem bíblica que está entre, como diz meu marido, entre Gênesis e Apocalipse, a alegria do Senhor é a minha força. Então, a sua força, Letícia, tem sido a alegria que Deus tem colocado em você. Porque apesar de, né, você seguiu adiante glorificando o nome dele. Então, a alegria do Senhor tem se constituído em força na sua vida. Que é basicamente o que nos faz refletir nessa noite. A todos nós, eu acho que sem nenhuma exceção aqui, né? Que o que verdadeiramente importa na nossa vida, no fim, o que importa são os relacionamentos, né? Primeiramente com Deus e entre nós, porque é assim que a gente vai seguir adiante. Todas as demais coisas, de um jeito ou de outro, vão passar. Vão passar, né? Mas o que fica são as experiências que nós vivemos, né? Eu tive o privilégio de caminhar um pouco com a Letícia lá no Imersão de Férias, né? E eu asseguro que quando o grão de trigo morreu, deu muitos frutos, assim, nas entrelinhas, né? Então, aqui 2, 3, 4 horas não seria possível mapear o que Deus faz através de um propósito, né? Assim como Jesus morreu na cruz para que a gente fosse perdoado aqui, o que Jesus faz. E caminhando com a Letícia lá, o privilégio que nós tivemos de caminhar junto esse mês de janeiro, foi muito bom, viu, Letícia? Fora o exercício, fora a atividade física que a gente não faltou. Estava ali firme lá na atividade física. Foi bom, nossa. Animando o pessoal lá, né? Mas a outra coisa é aquele verso que diz, né, que tudo, absolutamente tudo, até o grão de trigo morrendo, a perda, a dor, o luto, fácil falar, né, que não está vivendo, perdão por isso, né, concorre para o bem daqueles que amam a Deus. É incrível como Deus consegue converter isso de alguma maneira. Na hora a gente nunca vai sentir, né? Na hora a gente não sabe, não sente. Mas, com certeza, Deus tira propósitos maravilhosos de todas as fases da nossa vida. E eu acho que essa é a diferença de quem anda com Deus e de quem não anda, porque nem tudo na nossa vida é flores, né? Nem tudo é assim. Mas a diferença de quem anda com Deus e ainda não conhece, mas há de conhecê-lo, é que a graça dele nos acompanha, né? A graça dele nos acompanha. Amém. E na tristeza. Então, obrigado por compartilhar, viu, Letícia? Muito obrigada. Letícia, talvez você não tenha noção, né? Mas tudo que você
colocou nessa noite, com certeza é muito impactante e vai ainda falar a muitos corações, não só os que estão aqui, não, porque é de uma profundidade enorme, né? Você realmente abrir, né, o coração e colocar aquilo que nós não somos diferentes também, né? Eu acho que sonhamos muito e deixamos de sonhar para o reino, né? Fazendo realmente as coisas para o reino. E isso é uma coisa, como você falou, as pessoas não utilizam mais os dons, não. Então, assim, a forma de buscar acabou ficando muito superficial nos últimos tempos, né? Porque a prioridade hoje do ser humano está muito no ter, no ser, né? E a gente esquece, né, que nós somos pó e que se Deus quiser nos levar, basta um sopro, Ele nos leva. Mas a gente muitas vezes insiste em viver como se fôssemos eternos, né? E com isso o reino perde, porque nós não fazemos aquilo que Deus espera que façamos. Então, apesar de toda a sua dor, de todo o sofrimento, você tem ido muito além, Letícia, muito além. Você não tem noção como. E como você toca os nossos corações com a tua vida. Porque é como, né, a Elaine falou, nós não estamos passando por isso, mas nós podemos imaginar, né, a dor que é. E você está firme, né? Então, o Senhor, com certeza, tem propósitos grandiosos para a tua vida. Que Deus realmente te abençoe grandemente, te fortaleça, te dê graça, paz, alegria. E eu tenho certeza que você ainda vai realizar coisas que nem sonha. Porque Deus está contigo e está vendo todas as tuas lutas, os teus propósitos. E isso é muito grandioso, muito. E eu queria só perguntar, Letícia, da Larissa, ela mora com você ou não? Não, a Larissa estuda em Lisboa, e eu estou na Ilha do Deus, né? Uhum. E, então, é só de avião. De avião. Tá certo. Ah, tá Aqui bom. Mas Deus abençoe muito, viu, querida? Muito mesmo. Deus abençoe. Um beijinho aí para nossa Esther. Ai, obrigada. Manda um beijo para Lari também, viu? Tá bem. Bom, Letícia, é muito bom poder ouvir você falar, um testemunho de vida. A gente se conhece há tantos anos, caminhamos tantos anos aqui na localidade, muitos anos, né? E que falta que você faz aqui. Mas quando eu escuto esse testemunho seu, eu vejo tanto que o Senhor assim está trabalhando na sua vida aí em Portugal. Em meio à dor, o Senhor edifica, em meio à dor Ele ensina, em meio à dor traz o sofrimento, mas manifesta o poder de Deus, a misericórdia. O Senhor permite tantas coisas nas nossas vidas que nós não entendemos, né? Quando você falava, ministrava hoje, eu lembrei quando, antes de você ir embora, né? Do sonho, que era que o milho caía, né, no chão, né? E eu falava para você assim, Letícia, o milho caiu no chão e o milho ali nascia os pés, eram 3 pés de milho, né? E daí a rua enchia a lavoura era cheia de milho. Nossa, eram espigas grandes, né? Talvez você não entende, nós não entendemos hoje, né? O propósito de Deus, por você ter ido, o propósito de Deus em tudo isso, mas uma coisa eu tenho certeza, que o Senhor Ele tem um plano na sua vida, um chamado, você foi chamada para esse lugar, foi chamada num tempo determinado, numa época determinada, porque o Senhor tem vidas aí e você tem levado Cristo. Por mais que você, às vezes você tem falado, né, que nos momentos de dor, que você acha que você não vai conseguir chegar lá, e é nesses momentos que você fala, é nesses momentos que o Senhor usa a tua vida,
E é realmente nesse momento, porque é um momento que a gente se esvazia de nós mesmos, você esvazia de você mesma, para que o Senhor possa falar o tempo todo. E eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pelo período que você esteve aqui conosco, louvo a Deus pelo período que você esteve conosco de imersão, relembrando tantas coisas, né? Com certeza não é a mesma coisa, né? Nós aqui, com a sua passagem aqui, foi muito boa. Nós lembramos o tempo todo. O pessoal acho que não vai esquecer mais de cantar na hora da comida. Eles não cantavam mais, né? Agora vão voltar a cantar. Ao Senhor agradecemos. Então, mas é um privilégio muito grande ter conhecido você, ter andado com você e ter conseguido ouvir esse testemunho, né? Acho que eu nunca vou cansar de ouvir esse testemunho que você conta, né? E eu tenho certeza, né, que o Machado foi uma pessoa que marcou história, né? Por onde ele passou, marcou história, e que história linda, né? E quando você falava assim que ele orava, por mais que o Senhor não curasse ele, mas ia curar outro, porque o coração dele realmente estava em Deus. E a certeza que nós temos é que o Machado está com o Pai, né? Está com o Pai, e ele cumpriu a missão dele, né? Assim como você, como a Larissa, com certeza. Você disse sim ao Senhor um dia, e o Senhor tem alcançado, né? E com certeza o Senhor, você talvez não entenda, nem nós não entendemos, né? Mas o Senhor entende e sabe o porquê de você estar aí. Às vezes Deus manda a pessoa para um lugar tão longe por causa de uma alma, duas almas. Deus manda e você estava na brecha, né? Você disse sim ao chamado do Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida. Amém. Muito obrigada por ter compartilhado o seu testemunho hoje. E Deus te abençoe ricamente. Amém. Obrigada. Letícia, foi muito bom ouvir você nessa noite. Eu quero te agradecer por essa palavra que você ministrou, e a gente volta a lembrar, né, como Jesus, ele ensinava o que é a vida partindo da morte. Ele começa falando da necessidade do grão de trigo morrer para produzir. E isso faz realmente a gente pensar, né, como estamos nós? Estamos nos deixando morrer para produzir ou estamos querendo preservar a nossa vida? E, segundo este ensinamento de Jesus, não é possível viver, né, ou produzir vida a outros até, sem se deixar morrer. Então, muito obrigado, viu? Foi muito edificante para mim, eu me sinto bastante entusiasmado com essa revelação que Deus te deu, que Deus te mostrou. Embora em momento tão difícil para você, Deus traz a nós, assim, uma palavra tão rica, tão abençoada, através da tua vida. Deus te guarde, minha irmã, te abençoe, viu? Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Obrigada. Também estou aqui. Quando precisar, estou disponível. Precisar de mim. Amém. Minha irmã Letícia. Amém. Você para mim sempre foi uma pessoa que me inspirou a servir esse Deus com dedicação, com afinco. E ouvindo as suas palavras, a gente sente ainda mais desejo de continuar nessa caminhada e ser esse grão de trigo que morre. Meus irmãos,
aproveitando tudo que nós ouvimos, eu vou ler aqui uma passagem que está no Evangelho de João. Quem tiver ainda com a Bíblia aberta, só folhear mais algumas páginas aí. Nós vamos ler o capítulo 21, e ler o versículo 15. Então, aqui no versículo 15, já havia acontecido uma série de situações, né? Jesus já havia morrido, ressuscitado, os discípulos estavam naquela fase que viram Jesus algumas vezes, havia algumas dúvidas sobre o futuro, e há um questionamento aqui para um servo dele, que está no versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhes: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por ter lhe dito terceira vez: ama-me? Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Jesus, se referindo a Pedro, disse o seguinte: na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a si mesmo e andavas por onde querias. Mas, quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Certamente Pedro teve assim um ministério ao lado de Jesus, de experiências marcantes na vida dele, como andar sobre o mar, ver a multiplicação de pães, aquela tempestade que se acalmou, ele confessando que Jesus era o Filho de Deus. Mas também houve momentos de dúvida na vida dele, em que ele falou para Jesus que aquela morte ele não deveria morrer, e certamente um dos momentos mais angustiantes foi quando Jesus o disse que ele o negaria 3 vezes. E a Bíblia fala que ele, na terceira vez, ele viu Jesus e saiu dali e chorou amargamente. Quando Jesus aqui confirma o ministério na vida dele, ele literalmente morreu. Ele compreendeu que não era mais ele que deveria viver, mas Cristo viver nele. Hoje, infelizmente, nós temos alguns irmãos que estão enganados, como se o nosso evangelho ele fosse a base de compensação. Mas nós somos essa igreja. Nós não somos melhor do que os nossos irmãos. Nós precisamos nos arrepender como corpo. Ouvindo a Letícia nessa noite, que o Espírito de Deus nos conceda arrependimento como corpo. Mortificar a carne não é uma coisa simples. Pedro se angustiou muito. Mas aí Jesus o disse: Simão, outro te cingirá, e tu vai para um lugar que você não quer ir. Quantas vezes o Espírito quer nos conduzir
a lugares que nós não queremos estar, em situações que nós não desejamos. Mas se é para a glória dele, se é para levar luz aos que estão na escuridão, se é para nós não estarmos conformados com a nossa mente, com esta sociedade, com este mundo, que o Espírito de Deus nos renove, nos quebre, nos faça rever os nossos valores. Porque a experiência, ela só é libertadora quando ela rompe os grilhões. E tem grilhões no corpo de Cristo que, para serem quebrados, precisam ser esmiuçados, precisa ter arrependimento, precisa ter mudança de comportamento, mudança de vida. É isso. Louvado seja Deus por esta noite, pela vida de cada um que aqui se encontra. Que esta palavra dê muitos frutos, não só na minha vida, mas na vida de todos os que estão aqui e na vida daqueles que vão ouvir pela internet. Eu vou pedir para que 2 irmãos façam 2 orações. Em especial, coloque o ministério da Letícia, esse chamado da Letícia, e que o Senhor ali possa usar esse ministério como aquele vaso de alabastro quebrado aos pés do Senhor. Pai de toda a glória, Senhor, nós somos imensamente gratos, Senhor, por esta palavra, Senhor. Somos imensamente gratos, Senhor, pela tua serva, Deus, que tu tens sustentado ali, Senhor. E nós clamamos a ti, Senhor. Continue, Senhor, a fortalecendo a cada manhã, que teu Espírito Santo possa estar com ela tão presente, Senhor, que ela seja quase que palpável, Senhor amado, na vida dela, Senhor, e ela possa se sentir segura em ti, Senhor, em todos os momentos, em todas as situações, ó Pai. Como a Ângela, o Senhor colocou aqui, Senhor, pelo Espírito, pelo tratar, Senhor, que a alegria, Senhor, possa estar sobre ela, o Espírito da alegria, o dom da alegria, Senhor amado, e ela possa continuar, Senhor, firme, Senhor, nesta jornada, Senhor. Certamente, Senhor, tem dado muitos frutos, tem honrado e glorificado o teu santo nome, Senhor. Lembro aqui, Senhor, do profeta Jeremias, Senhor, que foi um chamado também muito doloroso, Senhor, muito difícil, uma fase tão difícil, Senhor, de Israel, Senhor. Mas ele permaneceu sempre, Senhor, firme, Senhor amado, apesar das lutas, apesar das dores. Assim também seja, Senhor, com a tua serva, Senhor. A mesma porção, Senhor, que esteve sobre Jeremias, esteja também sobre a vida da Letícia, Senhor. Amém. Cuida, Senhor amado, nós pedimos a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Senhor, dando continuidade, concordando com esta oração, Senhor, nós em unidade concordamos que enquanto tua noiva, enquanto teu corpo, todos que te professam como Senhor, como Salvador, nós te pedimos que o Senhor também nos ajude, Senhor, a nos tornar verdadeiramente a semelhança de Cristo. E em todo o tempo, Senhor, fazer a vontade do Pai. Senhor, nós temos essa intenção, queremos ser melhores, queremos fazer coisas que agradem o seu coração, mas nós clamamos pela unção do teu Espírito Santo continuamente sobre todos os teus filhos e filhas. Começa por nós, se estende por tua noiva, Senhor, Senhor, por toda a terra, se estende também, Senhor, pelos nossos irmãos judeus, por Israel, a nação sacerdotal, por todas as nações, tribos e línguas. Senhor, que o teu Santo Espírito nos conduza para o propósito que o Senhor criou a cada um de nós. Porque se assim o fizermos, Senhor, a tua alegria será a nossa força, estaremos plenamente, Senhor, satisfeitos com aquilo que o Senhor nos conferir.
porque sim, Senhor, nós cremos que a tua vontade para cada um de nós e para o teu corpo, o corpo de Cristo, a tua vontade é sim, Senhor, boa, perfeita e agradável. Só se torna agradável quando nós contemplamos o resultado no final. Em nome de Jesus, nós oramos a ti agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Letícia. Oi, boa noite. Obrigado. Aqui já são perto das 11. Pode pegar o sono e dormir, Letícia. Está na hora. Fiquem com Jesus. Obrigada, gente. Obrigada. Nós que agradecemos. Um beijão. Obrigado, irmão. Um abraço. Obrigado. Boa noite. Tchau, querido. Boa noite. Boa noite. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, Letícia. Deus abençoe.